Olá, boa tarde. A gota é uma inflamação causada por excesso de ácido úrico e que acomete principalmente os homens. Mudanças de hábitos podem ajudar a controlar a doença. Os inchaços das articulações e a redução da mobilidade foram os principais fatores que levaram Antônio a procurar um especialista e iniciar o tratamento para a gota. Durante o dia, no exercício da minha profissão, para eu descer a escada, subir a escada e ir de uma sala para outra, eu tinha muita dificuldade em movimentar, porque o movimento torna-se dolorido. A gota é uma doença inflamatória que afeta principalmente as articulações. Ela ocorre quando o organismo passa a acumular o ácido úrico no sangue de forma elevada. O acúmulo desse ácido úrico no sangue vai levar à formação de cristais. Então, quando esse ácido úrico se cristaliza, ele vai para algumas articulações, ou para os tendões, ou até para alguns órgãos, e vai levar a uma inflamação, uma reação do organismo à formação desses cristais. O surgimento da gota pode ser relacionado à predisposição genética ou a hábitos relacionados principalmente à alimentação. O tratamento envolve o combate das crises agudas da doença. E essa crise, normalmente, ela é tratada com anti-inflamatórios não hormonais, ou com corticoide, ou com colchicina. Isso tem que ser indicado pelo médico, porque esses pacientes, muitas vezes, que eles têm gota, mas eles têm outros problemas de saúde. Então, é muito comum a associação da gota com a hipertensão arterial sistêmica, com a obesidade, com o diabetes. E, em alguns casos, alguns medicamentos são contraindicados. Então, essa indicação tem que ser feita pelo médico. Uma mudança na dieta, passando a evitar carnes vermelhas, miúdos e álcool, também pode ajudar na diminuição de crises agudas. A Sociedade Brasileira de Reumatologia possui uma cartilha com orientações para a prevenção e o combate da doença. O site é reumatologia.org.br, tem diversas orientações para os pacientes sobre as doenças reumáticas e lá tem uma cartilha sobre gota. Lá fala sobre diversos assuntos de predisposição, de tratamento, de alimentação, e é muito importante a gente ressaltar que os pacientes procurem fontes adequadas de informação, porque muitas vezes as fontes que não são confiáveis acabam levando a crenças inadequadas e a condutas que não são certas no manejo das doenças reumáticas. No próximo domingo, dia 1º de setembro, a Catedral Cristo Rei recebe o segundo encontro dos ministros extraordinários da Comunhão Eucarística da região episcopal Nossa Senhora da Boa Viagem. O encontro será às 14h, com o tema A Espiritualidade e o Serviço dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, além do altar. O encontro é uma oportunidade para a vivência da comunhão, partilha de experiências e aprofundamento da espiritualidade entre os ministros atuantes nas comunidades de fé da Rensby. A Catedral Cristo Rei fica na rua Campo Verde, 165, no bairro Juliana. Os padres do Regional Leste 2 são convidados para participar do encontro de formação dos presbíteros. O retiro será realizado de 2 a 6 de setembro em Cachoeira do Campo e assessorado pelo padre Humberto Robson de Carvalho, e terá como tema Presbíteros Testemunhas da Esperança na Diocesaneidade. Na terça-feira, dia 3 de setembro, Dom Edmar José da Silva, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, conduzirá especial momento de espiritualidade em sintonia com o ano da oração. As inscrições devem ser feitas pelo telefone 31 98479 5487. E na próxima sexta-feira, dia 30 de agosto, é celebrado o Dia de Padre Eustáquio. A comunidade já está em preparação e o padre Vinícius Maciel, reitor do Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz, vai nos passar detalhes da programação. Boa tarde, padre. Hoje é o 8º dia da novena, né? Como tem sido o envolvimento da comunidade nesses dias que antecedem a festa? Olha, temos uma belíssima participação de toda a comunidade. Te desejo uma boa tarde, com muita alegria participo desse momento na nossa querida TV Horizonte. Padre, como que está essa programação para sexta-feira, dia 30? O que vocês prepararam para os fiéis que sempre aparecem em grande número no dia de Padre Eustáquio? Nós mantemos a grande tradição de atender a comunidade durante todo o dia, este ano com a primeira missa às 5 horas e vamos ter a última missa às 19 horas. Ao longo do dia, além das 10 missas que serão celebradas,
Vamos ter também 2 momentos da reza do terço, pela canonização do Padre Eustáquio, e também um momento de adoração. Pois é, nessa semana o santuário recebeu vídeos de Padre Eustáquio, né? Fala um pouquinho sobre esses vídeos, o que tem neles, o quão importante é o recebimento desses vídeos. Nós mantemos uma constante pesquisa quanto à história, os escritos e também a influência do Padre Eustáquio na comunidade e na sociedade como pessoa civil, particularmente para Belo Horizonte, como um cidadão tão importante, tão influente. Então, nas pesquisas que temos feito na Holanda, especialmente com o apoio dos sobrinhos do Padre Eustáquio, Jan e Will van den Bomen, em janeiro eu estive na Holanda pesquisando em vários museus, e o Will, continuando essa pesquisa, ele encontrou num museu que é dedicado aos holandeses que viveram fora do país. Então foram encontrados 10 minutos de gravação em que o Padre Eustáquio aparece. E isso causou para nós uma alegria enorme, porque imagine só, nós não tínhamos até o momento nenhum vídeo do Padre Eustáquio. Áudio, infelizmente, ainda não conseguimos encontrar, mas provocou uma alegria enorme em toda a comunidade. E esse vídeo ele estará disponível para os fiéis durante a celebração de sexta-feira? Este vídeo já está disponível no canal do Padre Eustáquio e nas redes sociais ligadas ao Beato. Então ele já está na internet e nós vamos, nas televisões aqui do santuário, estará passando o vídeo especialmente no Museu do Padre Eustáquio, que estará aberto durante todo o dia. E Padre Vinícius, como é que está o processo de canonização de Padre Eustáquio? O processo de canonização do Padre Eustáquio encontra-se na fase final. Na verdade, já foram feitas toda a parte histórica, a parte documental. Padre Eustáquio já foi considerado, além de servo de Deus, venerável, e no dia 15 de junho de 2006, ele foi beatificado no Mineirão, aqui em Belo Horizonte. O que agora nós necessitamos é que seja reconhecido pela ciência uma graça alcançada pelo Padre Eustáquio, que não tenha nenhuma explicação médica atual. E então, este possível milagre será apresentado ao Santo Padre, o Papa, para que ele possa ser declarado como santo. Tá certo, Padre Vinícius. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima tarde para você. O meu muito obrigado. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que as concessionárias de rodovias brasileiras têm que indenizar o motorista que chocar o carro com um animal que atravessa a pista. A corte julgou o caso de um condutor que processou a Ecopistas, concessionária das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, em São Paulo. Segundo o tribunal, a concessionária de uma rodovia pedagiada é responsável por evitar que os animais invadam a pista, construindo cercas, dutos de água e pontes vegetadas por onde os bichos podem fazer a travessia em segurança. No Brasil, há estimativas que cerca de 2.000 pessoas sejam vítimas de acidentes com animais nas pistas por ano. O sul de Minas é destaque em uma exposição montada no Circuito Liberdade, aqui na capital. O Pedro Gelinek é quem vai nos explicar esta conexão. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que acompanham o Horizonte Notícia. É isso mesmo, essa conexão, né, entre o sul de Minas, mais especificamente a cidade de Guaxupé e aqui o Centro de Arte Popular, é feito justamente nesse intercâmbio cultural, nesse intercâmbio da regionalidade presente na arte de Guaxupé. Mas quem vai explicar mais para a gente é a Angelina Gonçalves, ela é coordenadora do Centro de Arte Popular. Boa tarde, Angelina. Primeiro, quais são os artistas de Guaxupé que estão presentes aqui na mostra? As pessoas poderão ver o trabalho de Dona Maria Regina, tá? Que ela trabalha muito com a arte do vitral. A Lique Ribeiro, que trabalha com pinturas, e o Gustavo Rezende, que trabalha com estilogravura. Todos os artistas, né, da cidade de Guaxupé. E quais são essas características que são típicas, né, lá do sul de Minas, de Guaxupé, que estão sendo representadas aqui? Bom, o Gustavo, ele trabalha muito com a estilogravura impressa, muitas vezes. Eles fazem a matrizes, geralmente são sempre em madeiras. Ele trabalha a madeira e depois ele faz a impressão desse trabalho
no tecido, no papel, né? Aqui elas estão representadas como se fosse uma obra de arte pela madeira. A dona Regina, ela trabalha o vitral. No vitral, ela consegue trabalhar formas exuberantes, né? Com aquele trabalho que ela faz. E a Alique é a pintura, que ela representa o cotidiano da cidade de Guaxupé através dos seus desenhos. E essa conexão não vai parar só aqui em Belo Horizonte, não, né? Não, Pedro, não vai. Ela começou, né, na própria galeria, lá na FAOP de Ouro Preto. Ela veio aqui para o Centro de Arte Popular e depois ela segue para ser exposta os trabalhos desses artistas na própria unidade da FAOP Guaxupé. E, para terminar, deixa um convite para quem está assistindo Horizonte Notícia para poder prestigiar aqui a exposição. Bom, a exposição Conexão FAOP Guaxupé, ela fica aqui no Centro de Arte Popular até o dia 22 de setembro. A entrada é gratuita e o museu abre de terça a sexta, de meio-dia às 18h30, sábado, domingos e feriados, de 11 às 17 horas. Excelente, muito obrigado, Angelina. Lembrando que o Centro de Arte Popular faz parte aqui, né, do circuito da Praça da Liberdade. É localizado na Rua Gonçalves Dias, número 1608, no bairro Lourdes, do lado da Praça da Liberdade. Como a Angelina disse, a exposição segue até o dia 22 de setembro. André, volto com você no estúdio e fica o convite para vir acompanhar. Como dá para ver pelas imagens, uma exposição bem bonita. Muito obrigado, Pedro. Bom trabalho para vocês. E chegou a hora de conferir como é que fica o tempo hoje em algumas regiões do estado. Em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, à tarde vai ser de sol com algumas nuvens. Não há chance de chuva. A temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar varia entre 37% e 87%. Em Rio Acima, na região metropolitana, à tarde também vai ser de sol com a presença de algumas nuvens, sem probabilidade de chuva. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 28. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. Em Formiga, na região centro-oeste do estado, há grande variação de temperatura. A mínima foi de 12 graus e a máxima pode chegar a 31. À tarde vai ser de sol, sem nuvens no céu. Durante a noite, o tempo continua aberto. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 89%. Quem foi convocado pela Justiça Eleitoral para trabalhar em atividades de apoio nas eleições municipais tem até sexta-feira, dia 30, para solicitar transferência temporária da sessão eleitoral. A mudança é para facilitar o deslocamento dos convocados no dia do pleito, caso votem em local distinto de onde vão trabalhar. No entanto, o interessado pode pedir a mudança apenas para a sessão eleitoral em que vai atuar. No caso dos mesários, é possível fazer a mudança pelo sistema TítuloNet no site tse.jus.br. É preciso baixar o aplicativo e-Título para fazer a validação da identidade do eleitor, que é solicitada pelo sistema de atendimento virtual do TSE. Já quem vai trabalhar na logística deverá apresentar os pedidos presencialmente nos cartórios eleitorais. Futebol, o Cruzeiro entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro. Às 7h30 da noite, a equipe recebe o Internacional no Mineirão pela partida adiada da 5ª rodada do Brasileirão. Lautaro Dias e Barreal foram cortados do jogo por lesão. Um pouco mais tarde, às 9h30, o Atlético enfrenta o São Paulo no Morumbis pelas quartas de final da Copa do Brasil e deve ter o retorno do atacante Hulk. Já o América anunciou o retorno de Lisca. O técnico substitui Cauã de Almeida, demitido após queda de rendimento na equipe na Série B. Em 2020, o Lisca levou o Coelho à semifinal da Copa do Brasil e garantiu o acesso à Série A. Hoje começam os Jogos Paralímpicos de Paris. A delegação brasileira vai em busca da medalha de número 400. É impossível esconder a emoção. Esta será a primeira Paralimpíada de Carol, atleta do halterofilismo e medalhista de prata nos Jogos Parapan-Americanos de 2022. Sempre muito ativa, ela conheceu o esporte depois de uma longa busca por modalidades que se encaixassem no perfil dela. Só que eu era atleta da cidade, eu sou de Montes Claros, né, Minas Gerais, eu era atleta da cidade, jogava futsal, participava de competições e tudo mais. Só que com 17 anos eu sofri um acidente onde tive a minha perna amputada. Então, assim, foi um momento, eu acho que eu passei 3 dias na escuridão, sem saber o que ia ser de Carol dali para frente.
Eu nunca tinha ouvido falar em esporte adaptado, Paralimpíadas. Tinha uma amiga que já tinha mais conhecimento dessa área, ela me mostrou o esporte adaptado. Em 2014 foi onde assim, eu tive uma experiência maior, que eu participei de um Geng em Uberaba. E aí, nesse Geng, eu tive um amor muito grande. Eu fui como apoio, né? Eu fui ajudar e naquele momento eu falei, eu posso estar do lado de dentro da quadra, eu quero estar como atleta. Aí, do nada, eu conheci o halterofilismo. Esporte de força, que eu falei, isso não é para mim, não vai dar certo. E aí, onde meu técnico me pediu 1 mês. Falou, Carol, 1 mês. Se caso você não gostar, você pode ir para outro lugar, para onde você quiser. Cara, nesse 1 mês já se virou 7 anos. Além dos desafios nas arenas, quadras e gramados, os atletas paralímpicos enfrentam a falta de incentivo. Poucos deles são patrocinados e muitas vezes precisam complementar renda com trabalhos além do esporte. É por isso que programas como Bolsa Atleta buscam dar incentivo a esses competidores. Eles vão disputar em várias modalidades. A gente tem atleta indo no atletismo, na natação, no tênis de mesa, no taekwondo, tem atleta indo também na bocha. É um edital voltado para atletas de alto rendimento, os que competiram no ano passado em todas as competições de cada modalidade. A gente já disponibiliza também no próprio sistema, eles conseguem acessar quais são essas competições de referência e a partir daí, caso ele tenha conseguido o 1º, 2º ou 3º lugar no ano passado, ele pode se candidatar e pleitear a bolsa. Com esse tipo de ajuda, atletas têm a possibilidade de focar nas modalidades e na possibilidade de trazer novas medalhas para o Brasil, uma das grandes potências mundiais nos Jogos Paralímpicos. Nesta edição, 280 brasileiros estarão em Paris a partir desta semana, em 20 das 22 modalidades do evento. Eu tô para te falar que até agora a minha ficha ainda não caiu. Eu ainda não... Do nada eu lembro, eu falo, caraca, eu estou convocada, eu estou numa tão sonhada Paris 2024, né? São atletas de referência, a gente teve alguns mundiais que aconteceram esse ano em que teve campeões que são do Bolsa Atleta de Minas. No caso do halterofilismo, a gente conseguiu 2 medalhas de ouro com atletas de Uberlândia, Lara Lima, Carolina Fernandes. Conseguiu a medalha no Mundial de Bocha também com o atleta José Carlos. São modalidades que a gente acompanha, né, não só por causa dos programas, mas também pela expectativa, pelo carinho que a gente tem com todas as modalidades paralímpicas e a gente vai ver o desenvolvimento de cada atleta. Condutores mineiros que receberam notificação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação agora podem apresentar defesa de forma totalmente online. A novidade, implementada pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, visa agilizar os processos e facilitar a vida do cidadão. Além da defesa online, o serviço de renúncia à defesa também foi digitalizado. Outra novidade é a dispensa da entrega física da CNH para iniciar o cumprimento da penalidade de suspensão ou cassação. O serviço pode ser realizado pelo site transito.mg.gov.br. Quando se compra um produto que apresenta defeito, muitas empresas orientam o consumidor a procurar uma assistência técnica. Mas existem algumas regras que devem ser seguidas, inclusive pelo prestador de serviço. A advogada Juliana Bento vai tirar dúvidas sobre este assunto. Boa tarde, Juliana. Todo produto tem garantia por lei? Tem sim, André. Todos os bens, desde alimentos, eletrodomésticos, carro, o que for, qualquer bem consumido tem sim garantia. O que vai ser diferenciado de um produto para o outro é se esse bem é durável ou não, que aí vai implicar no tempo de garantia a ser fornecido pelo fabricante. E quando o consumidor compra um produto que apresenta um defeito, como é que funciona a assistência técnica? Ao levar o produto para a loja, as peças podem ser trocadas, ele pode ser consertado ou é preciso comunicar o consumidor antes de prestar o serviço? Pois é, nenhuma peça pode ser trocada sem antes constar o consumidor se ele autoriza ou não a substituição dessa peça. De forma alguma isso pode ser feito, ele tem que ser sempre consultado primeiramente. Se por acaso eu comprei um produto, e aí me falaram que tem 1 ano de garantia. Aí deu problema dentro desse prazo. Eu vou lá, levo o produto para consertar. A garantia, ela continua sendo de apenas o tempo que falta para completar esse 1 ano da minha compra ou não? Ela é renovada depois que ela vai para assistência técnica? Olha que interessante. Quando você aciona a garantia, aquele prazo ele é suspenso.
Então, não continua a correr o prazo da garantia. Então, por exemplo, você tem 1 ano, você leva lá com 8 meses. Enquanto esse produto estiver sendo consertado, o prazo da garantia ele está suspenso. O produto ele foi te entregue, aí o prazo continua a fluir. Então, vai ser o total de 1 ano, mas o tempo que o produto esteve em reparo não vai ser contabilizado para essa garantia. E muitas vezes, quando tem uma loja aí que faz a assistência técnica, tem vários produtos lá à venda bem mais baratos, né? Quando um produto não é buscado pelo consumidor, ele pode ser vendido pela loja? Não, não pode. Em hipótese alguma, o Código de Defesa do Consumidor permite essa venda. O que pode acontecer é que se você extrapolar e esquecer aquele produto lá, aí a empresa, né, que está promovendo ali o conserto, ela pode te impor uma multa, que ela vai ter que te avisar previamente. Se ela nem te avisar previamente, essa culpa não pode, essa multa não pode sequer ser cobrada. Mas o produto ser vendido em hipótese alguma. Apesar de que a gente vê isso em muitos estabelecimentos, mas isso é irregular. E como que o consumidor deve proceder caso dê problema em algum equipamento, ele leve na assistência, mas ela se recuse a consertar esse produto? Aí você vai ter que acionar a loja e o fabricante, porque se esse produto não for consertado e estava em prazo de garantia, você tem o direito de devolver o produto, né, e receber o dinheiro de volta, ou receber um outro produto da mesma qualidade em substituição àquele que te foi entregue com defeito. E se você não conseguir, através de comunicação com um estabelecimento que promoveu a venda e o fabricante, aí você pode procurar o PROCON ou também os órgãos de defesa do consumidor no judiciário, que aí normalmente depende do valor do produto, ou o juizado especial, ou então a justiça comum para poder fazer a judicialização de uma ação para questionamento de preservação dessa garantia, dessa proteção do direito do consumidor. Tá certo, Juliana. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. A todos também, André. Até mais. Você está vendo o QR Code ali no cantinho da tela? Aponte a câmera do seu celular para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 74% da meta de arrecadação para o mês de agosto. A sua ajuda é muito importante. Você pode sugerir assuntos para a gente discutir no Horizonte Notícia. Basta enviar um WhatsApp para o número 31 996802910. E para rever reportagens que foram ao ar, acesse o nosso canal no YouTube, é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus e até lá.